Meus irmãos e minhas irmãs, os saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor José Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, subsídios históricos, subsídios culturais, enfim, um canal de bênçãos para a sua vida, principalmente sua vida de educação cristã, com o intuito de ajudar os nossos professores, as nossas professoras, os alunos de uma forma em geral, a dinamizarem a sua aula, trazer os subsídios para que a sua aula seja enriquecida com os nossos comentários. Então nós temos esta pretensão de contribuir, nem que seja de uma forma mínima, para que o professor e a professora, você, esteja bem diante dos seus alunos e os alunos alegres diante do seu professor. Nós estamos começando um novo trimestre, o último trimestre de 2018. Os 3 últimos meses estaremos concentrados estudando as parábolas de Jesus. E neste trimestre, diversos assuntos serão muito edificantes para a vida cristã, para a vida dos alunos. São assuntos imprescindíveis, são as parábolas com os seus significados, suas mensagens, seus propósitos para atingir a vida cristã, para que a nossa compreensão a respeito da palavra de Deus e do reino, seja uma compreensão equilibrada, eficaz, profunda e profícua diante da presença de Deus. A lição de número 1, datada do dia 7 de outubro de 2018, cujo título é Parábola, uma lição para a vida. As parábolas são lições para a vida? É o que veremos. Então veremos o nosso texto de ouro, o nosso texto áureo. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A verdade prática, as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Então a lição da escola dominical, quando traz esse tema, as parábolas de Jesus, ela tem a aplicação. Qual que é a aplicação de uma parábola? Qual que é o significado de uma parábola? Qual a justificativa de se falar por parábolas? Então, essas questões serão dirimidas aqui mediante alguns comentários que estaremos fazendo. Nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, de secar o assunto, ou fazer um comentário exaustivo de toda a aula, mas simplesmente trazer subsídios, trazer apontamentos que norteiem a aula, que deem enriquecimento para o plano de aula do professor. Portanto, vamos falar aqui de uma forma mínima e específica sobre alguns assuntos importantes relativos às parábolas de Jesus. As parábolas em si, ela tem uma ideia, ela tem um propósito. Elas não são contadas simplesmente de uma forma aleatória, mas as parábolas têm um objetivo em comum: atingir a compreensão do ouvinte. São ilustrações, são meios que levam ao entendimento de um fator comum. Então isto é o propósito das parábolas, ou são os propósitos das parábolas. Os povos do Oriente eles já faziam uso das parábolas, eles gostavam dessa atitude de imaginar. As parábolas elas levam a uma imaginação, e através da imaginação ela leva a uma reflexão e uma tomada de decisões. Foi assim quando Jesus conta a história do homem que descia de Jerusalém para Jericó, levava o doutor da lei a imaginar uma perspectiva. E depois dessa imaginação, ele teve que tomar uma atitude, porque ele estava em busca de uma resposta. Quando o mestre disse: a quem te parece que foi o próximo do homem que estava espancado? Foram os das próprias religiões que passaram de largo, ou aquele que era considerado inimigo e estendeu a mão e ajudou? Então ele teve que tomar uma decisão, porque as parábolas clareou a mente dele. São instruções, são lições para a vida. E é nessa perspectiva da imaginação que os orientais usavam. Gostavam de pensar, de raciocinar, para depois decidir. Eles não gostavam das coisas prontas e acabadas.
E Jesus Cristo ele faz uso exatamente dessas atitudes. Ele não levava as lições prontas e as lições acabadas para os seus discípulos, mas através da inteligência, da imaginação e uma decisão, ele levava os seus ouvintes a raciocinar e assim fazer, através das suas decisões. É interessante dizer que em Atos nós não vemos as parábolas, e muito menos nos apócrifos. Nós não encontramos nos diversos apócrifos que existem nenhumas parábolas relacionadas ali. Mas nos evangelhos, especialmente nos evangelhos sinóticos, diversas parábolas estão expostas ali, justamente para a nossa imaginação, para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, inteligência e uma tomada de decisão através de uma lição específica escrita nos evangelhos. Vejamos algumas explicações do nosso amigo e mestre Jonas Mendes falando sobre as parábolas, falando sobre as figuras de linguagem que a própria lição ela traz na sua perspectiva. Veja aí. As parábolas como as linguagens figuradas. Vejamos algumas linguagens figuradas, por exemplo, a símile. O que é uma símile? A símile é uma característica geralmente comparativa, é um fator de comparação. Nós podemos perceber na símile que geralmente vai usar a conjunção como. Então nós temos alguns exemplos bíblicos aqui para demonstrar onde a símile está ocorrendo. Vejamos, pois. Lucas, capítulo 10, verso 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Podemos perceber que a conjunção como está sendo usada. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Outro exemplo clássico é o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Percebamos então que a conjunção como está antecedendo aqui o substantivo árvore, para mostrar justamente onde acima está ocorrendo uma comparação. Aqui o salmista está dizendo que aqueles que são fiéis ao Senhor e meditam na sua lei serão como árvores plantadas junto a ribeiros. Então perceba que aqui ocorre uma símile. Então todas as vezes em que tivermos a conjunção como antecedendo geralmente um elemento comparativo, nós podemos perceber que está ocorrendo então aqui uma símile. Uma símile é uma parecença, uma semelhança, se parece em algumas características. Quer dizer, o justo, ele é semelhante ao homem que é plantado junto a ribeiro de águas. Aí qual que é a comparação de um homem junto a ribeiro de água? O que é plantado junto a ribeiro de água, ele tem a essência da vida. As árvores, frutos, a frondosa árvore que fica em detrimento da água fresca. Agora, o ímpio é como a moinha que o vento leva, quer dizer, são uma símile, quer dizer, é um parecer entre aspectos positivos ou aspectos negativos que expressam uma realidade. Isso é uma símile. A lição também fala no provérbio. O que é um provérbio? Vejamos o que é um provérbio. Então, provérbios são ditos, são lições que são lições práticas, que são lições do senso comum. Por exemplo, quando Salomão diz assim, aquele que passando se mete em questões alheias é semelhante ao homem que pega um cão louco pelas orelhas. Ele está dizendo uma lição prática, que não precisa ir para a faculdade para aprender isso. Não precisa aprender línguas para descobrir que não se deve meter o bedelho aonde não se é chamado. É exatamente isso que é um provérbio, é uma verdade prática. Uma metáfora, nós já teremos um elemento implícito. Diferentemente de uma símile, em que o elemento de comparação é explícito, nós temos a conjunção da símile como aparecendo de forma muito clara. Na metáfora, não. Na metáfora, nós temos um elemento de comparação implícito. Geralmente uma metáfora onde você toma um elemento em lugar de outro para representar uma verdade. Então nós temos um elemento de comparação em uma metáfora, só com um elemento implícito, porque nós estamos tomando um elemento em lugar de outro para fazer uma comparação ou explicitar alguma verdade.
Para ficar mais claro o exemplo que estamos dando aqui, vamos ler uma passagem no Evangelho escrito por João no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Podemos perceber que no primeiro versículo, o verbo aqui ser está aparecendo, conjugado na primeira pessoa, eu sou. Numa metáfora, geralmente, nós temos os verbos ser e estar, que ocorrem com muita frequência, diferentemente de uma símile, onde se utiliza a conjunção como. Numa metáfora, nós não temos o elemento explícito de comparação. Nós temos que entender que é uma comparação porque está se utilizando de elementos implícitos. O verbo, então, ser ou estar vai aparecer com mais frequência porque nós entendemos que os elementos de comparação são elementos implícitos. Um outro exemplo nós podemos ver em Mateus capítulo 5, verso 13. No verso 13, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Veja bem, isso é uma metáfora. Jesus está usando um recurso aqui de transferência, onde ele pega o sal, um elemento muito conhecido na cultura judaica daqueles tempos, que tinha geralmente várias utilidades, e aplica isso aos discípulos para representar verdades, mostrando que alguns elementos de uso do sal, algumas utilidades que o sal tinha, alguns recursos pelo qual o sal era reconhecido, pode ser aplicado aos discípulos também. Então, isso é uma metáfora, um elemento de comparação, está implícito. Metáfora é uma comparação. Quando diz assim que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é uma comparação. Comparando o nosso Deus como alguém que é forte, alguém que é protetor. É uma metáfora. Usa uma figura de linguagem com o nome metáfora para dar uma meta, para dar um objetivo, para exemplificar algo que é real. O sol da justiça, quer dizer, é aquele que aquece, é aquele que endurece ou aquele que amolece, conforme o seu bem-querer, quer dizer, a sua luz, que é a sua justiça. Então, metáfora é exatamente isso, que leva uma meta, uma comparação exemplificada dentro da figura de linguagem. Alegoria. O que é uma alegoria? É diferente da metáfora. Alegoria é aquilo que nós podemos inferir diante de qualquer situação. Orígenes dizia que o homem que desceu de Jerusalém para Jericó é a humanidade, que saiu dos caminhos da verdade e caiu na tentação. E o assalto é o símbolo do pecado, que deixa o homem caído. E o assaltante é o símbolo do diabo. Então são essas alegorias, e isso pode ser qualquer coisa. Dentro da alegoria, o perigo do método alegórico é que a gente pode exemplificar qualquer situação dentro do método alegórico. Por exemplo, José, o homem carcereiro que sonhou, disse que tinha 3 caixões. Ele disse que 3 caixões são 3 dias. Então, nós podemos também, dentro dessa alegoria, ter uma amplitude de dizer 3 dias são a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. 3 dias são a composição humana, a triunidade, corpo, alma e espírito. Então, a gente vai exemplificando. Qualquer situação pode ser dentro da alegoria colocado. Esse é o perigo. A alegoria, geralmente, alguns estudiosos vão confundir muito com parábola, mas nós podemos perceber que existem algumas diferenças significativas entre a alegoria e a parábola. Alguns hermeneutas tendem a não fazer a distinção, mas muitos outros a fazem, e eu acho que de fato é muito importante que façamos. Primeira coisa, a alegoria, ela surge no mundo grego. A alegoria vai surgir no mundo grego. Geralmente, quando os deuses homéricos, os deuses de Homero, da Odisseia e da Ilíada, entraram em crise, porque os homens já não acreditavam mais nos deuses mitológicos, um homem chamado Heráclito, não Heráclito obscuro filósofo, mas outro Heráclito, ele vai surgir então com um recurso de interpretação acerca dos deuses que vai ser conhecido como uma alegoria, dizendo que na verdade tudo aquilo que era dito acerca dos deuses não podia ser interpretado de forma literal, mas em um outro sentido, um sentido mais profundo que estava implícito no texto, que não poderia ser entendido de forma muito clara a princípio. A alegoria ela foi transportada para Alexandria, no Egito, e ali homens como Filo de Alexandria, muitos outros, incorporaram isso aos seus métodos de interpretação e aplicaram a Torá, e a Torá começou a ser interpretada de forma alegórica.
A escola de Alexandria é a maior defensora do método alegórico. Então nós podemos encontrar, por exemplo, na escola de Alexandria, algumas pessoas que vão dizer que o texto geralmente tem 4 sentidos. O primeiro sentido é o sentido literal, é o sentido mais pobre que tem. O segundo sentido geralmente é um sentido espiritual, um sentido mais rico. Geralmente tem um sentido moral e um sentido escatológico. Isso envolve alegoria, então, quando você consegue ler o texto e entender o que está por trás do texto, aquilo que nem o autor queria dizer ou que uma outra pessoa provavelmente não conseguiria entender. Uma forma clara de entendermos uma alegoria, podemos representar isso através da parábola citada por Lucas no capítulo 10, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele foi pego pelos salteadores, foi espancado, roubaram, deixaram ali no chão, quase morto. Desce um sacerdote, um levita e todos passam de largo. Enquanto que um bom samaritano passa e presta-lhe ajuda. Coloca ele no seu jumentinho, cura suas feridas, leva-o para a estalagem e diz, olha, aqui está o preço, pelos cuidados, se passar algo a mais, pagarei na volta. A forma alegórica, entendida por Agostinho, Orígenes também, dizia o seguinte, bom, o homem que desce de Jerusalém para Jericó representa a humanidade, representa Adão e em Adão a humanidade. O homem que foi assaltado, então, quando ele cai nas mãos dos salteadores, representa a humanidade caindo em pecado, Adão pecando e toda a humanidade caindo em pecado com ele. A humanidade ficou enferma. O bom samaritano que vem, então, representa Jesus, que derrama azeite, o Espírito Santo, sobre as feridas. Ele cura as feridas, fala da morte de Cristo Jesus, que nos curou, nos resgatou. Coloquem-nos sobre um jumentinho, representa o evangelista que busca o homem ferido. Leva-o para a estalagem é a igreja, o homem que está cuidando da estalagem é o pastor. Ele dá 2 moedas ali, e as 2 moedas geralmente podem representar-se 2 ordenanças da igreja, tanto a ceia quanto o batismo. E depois diz, olha, se passar alguma coisa a mais eu voltarei. Então isso representa a segunda vinda de Cristo. Alguns inclusive interpretam também os 2 testamentos, representando ou pelas 2 moedas ou pelas talas e o azeite, é uma forma alegórica. De fato, a alegoria ela tenta transpor um sentido para o texto que de fato o autor não pretendia e que não está claro no texto. A parábola não tem essa intenção. A parábola ela é comum do mundo judaico. A palavra grega para parabolé, colocar ao lado. Ela vai explicitar uma verdade, vai transmitir uma verdade através de comparações, usando-se figura do dia a dia, como a plantação, a semente, o arado, coisas como colheitas, coisas do dia a dia, do cotidiano das pessoas comuns do mundo judaico, para tentar representar uma verdade que vai ser vista de forma muito clara por aqueles que a ouviam, porque eles entendiam os elementos que Jesus estava se utilizando. Então nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele se utiliza de uma alegoria no capítulo 4 de Gálatas, onde ele vai usar o exemplo de Agar e de Sara para falar acerca de uma alegoria. Por exemplo, no verso 21, ele diz assim, dizei-me vós, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são 2 concertos, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então percebamos que aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo diz que é uma alegoria o que ele vai mostrar aqui. Porque Paulo usa exemplos de Sara e de Agar como exemplos paradigmáticos, mostrando que Sara representava um concerto e Agar representava outro concerto. Sara representava o Monte Sião, entende-se implicitamente, enquanto que Agar, o Monte Sinai, Sara gerando filhos para a liberdade e Agar filhos para a escravidão. Sara representa Jerusalém celestial, enquanto que Agar Jerusalém terrestre. Então nós percebemos aqui que a alegoria está colocando um sentido que nós não encontramos no livro de Gênesis. Nós não podemos perceber isso no texto. Então Paulo se utiliza de uma alegoria e deixa de forma muito clara para todos que estão lendo que é uma alegoria.
enquanto que uma parábola não. Uma parábola tem um sentido objetivo, e a alegoria, por exemplo, a diferença muito clara aqui, é que a alegoria geralmente tem um correspondente em todos os seus detalhes. Todos os seus detalhes têm um sentido correspondente. Na parábola, não. A parábola tem uma verdade geral e os detalhes da parábola geralmente servem para compor um pano de fundo, mas não tem a intenção de que se interprete todos os seus detalhes, cada um com o seu correspondente. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é menor as sementes, mas quando plantado se transforma maior das árvores, e as aves se assentam em suas folhas, seus arbustos. A intenção de Jesus não é que você pergunte o que representa as aves aqui nesse texto, não. A intenção de Jesus é que você entenda que, embora o reino de Deus possa começar como um grão de semente, pequeno e insignificante, ele se torna grande a ponto de abrigar as outras aves, ou seja, ele se transforma em uma imensa árvore, diferentemente da parábola, que sempre vai ter correspondente em seus, da alegoria, melhor dizendo, que sempre vamos encontrar correspondente em seus mínimos detalhes. Fábula, já uma fábula é aquilo que é onde os elementos eles dialogam, os elementos imateriais, os elementos inanimados ou até mesmo os animais, há um diálogo e dentro desse diálogo há uma lição, há um objetivo. Então os animais conversam, as árvores conversam, os objetos em si conversam, mas a questão principal de uma fábula é a lição que ela traz, qual que é a moral da história. Então a moral da história é que fecha o entendimento de uma fábula. Uma fábula geralmente é um conto, uma narrativa, é um gênero literário histórico, geralmente histórias curtas, que tem um fundo moral. Ela tem a intenção de trazer um ensinamento moral. As fábulas mais conhecidas são as fábulas de Esopo, que geralmente conhecemos muito bem, porque todos nós em algum momento vimos isso nas escolas. A fábula, ela traz uma história através de personagens como animais, geralmente, ou poderemos ter também recursos como árvores ou qualquer outro ser inanimado que nas fábulas ganham vida e transmitem uma mensagem. Nas escrituras nós encontramos dois exemplos paradigmáticos de onde a fábula está ocorrendo. Podemos perceber no livro de Juízes, no capítulo 9. Vejamos esta passagem. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam? Iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixarei eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma aos cedros do Líbano. Então percebamos aqui que está sendo utilizado uma fábula. Nesta fábula encontra-se também uma figura de linguagem, que é a personificação, ou seja, na fábula geralmente as árvores ganham vida, e elas ganham vida e recebem atributos humanos, como o atributo da fala, o atributo de procurar para si um governante. Aqui esta fábula então está transmitindo uma verdade, porque todas as outras árvores não aceitaram a função de governar, mas o espinheiro aceitou. O que seria algo horrível para as outras árvores, porque o espinheiro, nesta parábola, nessa fábula aqui, ela dizendo, ela não está representando algo bom, não representa algo positivo. Então a fábula, ela vai envolver animais, árvores ou seres, geralmente que ganham vida para transmitir um ensinamento moral.
Dentro da figura de linguagem, nós temos os tipos. O que é um tipo? Por exemplo, uma semelhança, uma relação de semelhança. Assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, Cristo foi rejeitado pelos seus irmãos de Israel. Como José foi vendido como escravo, Jesus foi vendido por 30 moedas. Então, uma semelhança, é um tipo, que é quase como que se fosse uma figura. É um desenho que expressa uma característica de alguém. Quando você vê uma foto de alguém, é uma caricatura, uma figura, uma foto. Então, logo a gente reconhece os traços, a semelhança com o que é real, que é a pessoa. Então, o tipo é exatamente isso. A gente olha nos tipos e vê a presença de um fator que é real. No caso de Cristo, a gente percebe em José as características de Jesus em José, em Davi, ou diversos outros personagens da Bíblia que pode entrar nas figuras de linguagem como um tipo. A lição fala da Galileia no tempo de Jesus. As províncias maiores que existiam na época de Jesus eram Judeia, Galileia e Samaria. Eram os estados de maior popularidade e muitas circulações econômicas, comerciais. E é bom que se diga que nesse período, no Mar da Galileia, as pessoas pescavam no Mar da Galileia, era uma fonte de renda, os discípulos eram pescadores, navegavam, é chamado como o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, é também chamado de o Mar de Tiberíades, né? O outro lado do mar, o Mar de Tiberíades. Na verdade, era um lago muito extenso, não é um mar. A Bíblia colocou mar, talvez usando essa expressão por ser muito grande, né? Então, usa esse nome, o Mar da Galileia. A lição também fala sobre Jerusalém. Jerusalém, nesse período de Cristo, ela vivia sobre, não só Jerusalém, mas como todo Israel, sobre o comando de Roma. Os romanos dominavam Jerusalém. E Jerusalém, nesse período, ficou totalmente impossibilitada com os altos impostos que o governo romano colocou sobre os israelitas. Eles pagavam imposto de todas as situações. O imposto pelo templo que Herodes deu. Quando nós vemos a viúva trazendo a moeda para o templo, todos que iam adorar no templo de Herodes, esse templo ele foi doado para os judeus, entre aspas. Na verdade, o Herodes cobra caro os impostos dos judeus. Todos que iam para o templo adorar precisavam deixar uma moeda, que era o imposto. Nós observamos que quando Cristo estava no templo, os fariseus começaram a interrogar Pedro: seu mestre não paga impostos? E Cristo chama Pedro e manda ele pescar, e ele pesca o estáter, que valia os impostos de 2 pessoas. Então Pedro pescou e pagou o imposto dele e de Cristo para o templo de Herodes. Então Herodes e toda a situação do Império Romano, eles colocavam altos impostos, pagavam imposto de tudo quanto é situação. E com isso a educação ficou escassa, o desemprego abrangeu toda a região da Galileia, da Judéia e de Samaria, a fome, os trabalhos ficaram escassos e Jerusalém ficou assolada, totalmente assolada, com altos impostos, sem emprego, sem saúde, sem condições de trabalho, sem educação, vivendo no marasmo econômico. Foi nesse período que Cristo aparece. Durante a semana, quase 5.000 homens seguindo a Cristo. Esses homens não trabalhavam, não tinham emprego, não tinham o que fazer. Na verdade, não tinham, por causa desta situação econômica de Israel e Jerusalém diante de Roma. E a saúde vivia na precariedade. Muitos doentes, muitos leprosos, muitas pessoas vivendo além da margem da sociedade. E Cristo aparece nesse cenário exatamente para dar saúde para as pessoas, para transformar a água em vinho, para multiplicar o azeite, para multiplicar os pães e os peixes. Cristo aparece como uma proposta, ele cuidando não somente do âmbito espiritual, mas também do social. Nós vemos Cristo ajudando as pessoas, aconselhando, dando palavras de bem-estar, palavras motivadoras espirituais, trazendo um alívio para a população. Então nós vemos este cenário, Cristo exatamente fazendo sua obra social, multiplicando pães, curando as pessoas, expulsando as doenças, expulsando os demônios, deixando as pessoas inteiramente sadias diante de Deus. É nesse cenário que Cristo aparece em Jerusalém. Um cenário em que Jerusalém vivia além da margem da pobreza, carente mesmo de alguma situação, de tal forma que as pessoas que estavam em volta de Cristo queriam fazer dele rei, conforme São João 6, depois que ele multiplica os pães e os peixes, eles disseram, verdadeiramente este seria o profeta que deveria vir ao mundo. E queriam fazer de Jesus rei. E Jesus saiu. Agora, eles não reconhecem Jesus como Messias.
Ele simplesmente olhava pelo lado político, o lado econômico, mas não contemplava Jesus como o Salvador, o ajudador, o que veio libertar, conforme os profetas diziam. Eis que a luz brilhou nas trevas, eis que a luz brilhou nas trevas. Eles não observavam Jesus como o Salvador. Então queriam simplesmente a bênção, mas não queriam o abençoador. Foi isso que Jesus clamou sobre Jerusalém e os seus habitantes. Os povos do Oriente eles já faziam uso das parábolas. Eles gostavam dessa atitude de imaginar. As parábolas elas levam a uma imaginação e através da imaginação ela leva a uma reflexão e uma tomada de decisões. Foi assim quando Jesus conta a história do homem que descia de Jerusalém para Jericó, levava o doutor da lei a imaginar uma perspectiva. E depois dessa imaginação, ele teve que tomar uma atitude, porque ele estava em busca de uma resposta. Quando o mestre disse: a quem te parece que foi o próximo do homem que estava espancado? Foram os das próprias religiões que passaram de largo ou aquele que era considerado inimigo e estendeu a mão e ajudou? Então ele teve que tomar uma decisão, porque as parábolas clareou a mente dele. São instruções, são lições para a vida. E é nessa perspectiva da imaginação que os orientais usavam. Gostavam de pensar, de raciocinar, para depois decidir. Eles não gostavam das coisas prontas e acabadas. E Jesus Cristo ele faz uso exatamente dessas atitudes. Ele não levava as lições prontas e as lições acabadas para os seus discípulos, mas através da inteligência, da imaginação e uma decisão, ele levava os seus ouvintes a raciocinar e assim fazer, através das suas decisões. É interessante dizer que em Atos nós não vemos as parábolas, e muito menos nos apócrifos. Nós não encontramos nos diversos apócrifos que existem nenhumas parábolas relacionadas ali, mas nos evangelhos, especialmente nos evangelhos sinóticos, diversas parábolas estão expostas ali, justamente para a nossa imaginação, para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, inteligência e uma tomada de decisão através de uma lição específica escrita nos evangelhos. Portanto, as parábolas elas expressam exatamente as lições práticas e demonstram, nesse contexto geral, contexto histórico e geográfico de Jerusalém, uma situação muito favorável para Cristo manifestar o seu poder e a sua glória. Portanto, meu professor e minha professora, que nesta primeira aula de abertura do trimestre, você consiga trazer uma aula sofisticada, uma aula abrangente, uma aula clara, uma aula didática, fazendo com que cada dia mais os nossos alunos e as nossas alunas interessem-se pela palavra de Deus, pela compreensão da palavra de Deus, pelo entendimento e pela prática, pela praticidade da palavra. E além da praticidade, levar essa palavra que abrangeu o nosso coração a outras pessoas, para que eles também alcancem a graça de Deus, o favor imerecido. Que Deus em Cristo te abençoe. Continue nos ajudando nesta proposta de ajudar professores e professoras, alunos e alunas com as nossas aulas através desses subsídios. Continue dando um like, curtindo, divulgando, compartilhando o nosso trabalho. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula para você.